pensar aqui em um atleta de uma modalidade que chama triatlo, né? O triatlo, ele tem 3 modalidades, que é a corrida, a natação e o ciclismo. Então, como é que esse atleta ele faz para desenvolver todas essas habilidades? Ele começa aos poucos e vai treinando e vai evoluindo gradativamente em todas as modalidades, ou ele simplesmente levanta um dia, acorda e diz o seguinte: ai, hoje eu vou ser atleta, hoje eu vou ser um super atleta de triatlon, e aí ele já sai correndo, já sai nadando, já sai pedalando, já vai para a Olimpíada e já ganha um espaço lá no pódio. Como é que esse atleta desenvolve? Agora, vamos pensar o seguinte: o que aconteceria com esse atleta se lá no início, né, do processo dele, da carreira dele, ele tivesse levantado sem nunca ter treinado antes, né? E aí ele começasse a correr, ele começasse a pedalar, ele decidisse assim: ah, vou correr 10 quilômetros, vou pedalar 7 quilômetros e vou nadar 5 quilômetros. Como seria o desenvolvimento desse atleta se ele do nada decidisse percorrer todos esses quilômetros? Será que realmente ele conseguiria ter dado continuidade aí na trajetória dele, né? De se desenvolver um atleta, de realmente estar num pódio olímpico, né? Se ele tivesse de sedentário, do nada passado a correr todo esse percurso, a pedalar todo esse percurso, né? A nadar todo esse percurso. Lógico que ele não conseguiria ter dado seguimento. E por que ele não conseguiria ter dado seguimento, né? Porque no momento que ele faz isso, ele começa a associar o fato de estar treinando, de fazer o treino dele a sentimentos de dor. Por quê? Porque se ele era totalmente sedentário e ele vai fazer esse percurso todo, o que acontece? Ele vai ter lesão, ele vai sentir dor, ele vai se sentir cansado, né? E aí, cada vez que ele pensa em treinar, cada vez que ele vai pensar em evoluir, ele vai trazer para a memória dele todos esses sentimentos lá do primeiro treino dele, que eram sentimentos de dor, um sentimento de cansaço, era, na verdade, um sofrimento. Ele ia mandar uma mensagem lá para o cérebro dele, dizendo o seguinte: que treinar é algo dolorido, né? Que treinar é algo que causa sofrimento, que causa cansaço. E aí, cada vez que ele pensasse em levantar para ir treinar, para ir se desenvolver, para ir se evoluir, ele ia trazer à tona todo esse sentimento. E essa dor toda não iria deixar ele dar continuidade. Ou seja, ele não iria desenvolver novas habilidades para que então chegasse ao pódio, que era o objetivo dele, né? Para que então ele se desenvolvesse realmente um atleta olímpico. Agora, olha só, tu deve estar pensando assim: mas Nath, o negócio é o seguinte, eu não tô querendo ser triatleta, eu não tô querendo ser atleta. O meu negócio aqui é só emagrecer. Será que a gente pode logo já começar a falar sobre emagrecimento? Então, olha só, pensa aqui comigo. Vamos dizer que esse atleta é você, certo? Você é atleta que está tentando chegar ao pódio olímpico, certo? E o que é o teu pódio olímpico? O teu pódio olímpico nada mais é do que o teu emagrecimento. Ou seja, é o objetivo que tu quer alcançar, né? O teu topo, é o pódio, né? O pódio olímpico, o ouro olímpico é o máximo, é o topo máximo na carreira. Então, é onde tu quer chegar, é o teu emagrecimento. Tu quer se sentir bem com o teu corpo, tu quer ter uma autoestima melhor, tu quer poder te olhar no espelho, gostar da imagem que tu vê, certo? Agora vamos pensar como que tá a tua vida hoje, né? Como que tudo acontece na tua vida hoje em relação ao teu emagrecimento. Hoje, tu não consegue te controlar em relação ao alimento. Hoje, tu come exatamente tudo que tu tem vontade. Hoje, tu comete excessos, né? Tu faz exageros, na verdade, exageros alimentares. Hoje, tu não tem uma alimentação saudável, tu tem uma alimentação com alimentos mais pesados, que eu chamo, né? E o que são esses alimentos?
são alimentos mais gordurosos, mais ricos em açúcar, né? Digamos que são alimentos mais práticos. Tu vai no mercado e tu abre um pacotinho para comer, ou tu vai na padaria, né? Compra algo que tem lá no balcão. E então são alimentos mais pesados. Tu está acostumada com isso. Lembra o nosso atleta lá antes de começar a treinar, que ele era totalmente sedentário? Então é exatamente assim que você está hoje. E aí, além de tudo, tu também não faz exercício, tu não tem uma vida ativa, tu é totalmente sedentária, tu não faz absolutamente nada. Esse é o teu atual momento hoje, certo? E aí, tu não tá feliz com o teu corpo, mesmo com essa vida, comendo alimentos que tu quer, né? Alimentos que tu sabe que vão te afastar lá do teu pódio, lá do teu emagrecimento, tu não tá feliz com o teu corpo. Então, todo domingo, né, lá no final do domingo, depois de ter chutado o balde no final de semana, ter comido, feito uma capivara nervosa, tu promete lá no domingo que tu vai fazer diferente, que na segunda-feira, então, tu vai começar um novo projeto de emagrecimento, tu vai dar continuidade aí para que tu consiga realmente emagrecer. E aí, gente, tu decide emagrecer. E aí, o que acontece na segunda-feira? Na segunda-feira, tu acorda e tu tira tudo da tua vida, né? Tu tira absolutamente tudo. Então, tu escolhe aquela dieta mais restritiva lá, dieta da proteína, dieta da sopa, dieta da lua, não sei, tu elege uma dieta aí que tu encontra na internet e tu escolhe por aquela que te promete resultados mais rápidos. Por que tu escolhe essa que te promete resultados mais rápidos? Porque, na verdade, tu tá querendo mesmo é se livrar de todo o sofrimento que o excesso de peso causa na tua vida. Nós, seres humanos, não nascemos para sofrer. E como o excesso de peso te traz sofrimento, tu escolhe algo para acabar logo com o teu sofrimento. E aí começa a segunda-feira. E tu tira tudo. Então, tu começa lá. De manhã, tu come um ovo, porque tu viu na internet que o bom é comer ovo. Aí tu come ovo, aí lá de meio-dia tu come um frango com alface. De tarde, tu come uma meia maçã, toma um café. E chega de noite, tu já tá assim, morrendo de fome. Tu já tá nervosa, tu já tá irritada, né? E aí tu fica dizendo, não posso comer, não posso comer, eu tô de dieta, não posso comer, não posso comer. E quanto mais tu diz não posso comer, mais tu tem desejo por aquele alimento. E aí o alimento começa até a assombrar os teus pensamentos, né? Ele começa a invadir os teus pensamentos e tu só pensa em comida. Tu não consegue pensar em outra coisa a não ser comer. E aí, mesmo assim, na segunda-feira tu resiste. E aí tu começa a terça-feira já sonhando com aquele bolo de chocolate da padaria, ou então com aquele pãozinho francês de noite com queijo, né? Que tu não pode comer, enfim. E tu fica sonhando com esse alimento. E esse teu desejo, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Cada vez mais ele vai aumentando. E aí, gente, chega na quarta-feira, no máximo na sexta-feira, tu já chuta o balde, já começa a comer, e aí tu come descompensadamente, tu comete muitos excessos, porque aí tu diz o seguinte, não, eu vou comer até domingo e na segunda-feira eu começo novamente uma dieta. Só que o que acontece, gente? Essa segunda-feira, ela nunca chega. A segunda-feira que vai mudar a tua vida, a segunda-feira que tu vai fazer diferente, ela nunca chega. Por quê? Tu sempre opta pelo mesmo trajeto, por essa restrição. E essa restrição, tu automaticamente não consegue manter. Por quê? Porque está associada a muito, mas muito sofrimento. E aí, cada segunda-feira que tu inicia uma dieta e que depois tu acaba chutando o balde, tu começa a alimentar sentimentos em ti de frustração, sentimentos de incapacidade, né? Sentimentos de decepção. E se tem algo que realmente trava a nossa vida, paralisa a nossa vida, são esses sentimentos que nos derrubam, né? Tu te decepciona contigo mesma. Por quê? Porque tu realmente quer emagrecer, mas tu não consegue dar continuidade no teu processo de emagrecimento. E isso te causa uma dor muito grande, tu te decepciona com as tuas próprias atitudes, tu te decepciona contigo, tu começa a pensar que tu não consegue, que todo mundo consegue. E aí percebe que tu vai alimentando um monte de sentimento ruim. E é exatamente por isso que tu não consegue dar seguimento no teu emagrecimento. E por
que eu tô te falando isso, gente? Porque foi exatamente assim que aconteceu no meu processo de emagrecimento. Enquanto eu fui buscar tirar tudo da minha alimentação para emagrecer, porque eu também queria me livrar rápido do sofrimento, eu não tinha resultado. Eu até emagrecia, mas logo depois eu acabava engordando tudo de novo. E aí aquele ciclo sem fim se repetiu na minha vida por muitos e muitos e muitos anos. Então, por muitos anos eu emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. E cada vez mais eu me sentia frustrada, cada vez mais eu me sentia incapaz, cada vez mais eu sentia que eu não conseguia emagrecer, que comigo não tinha jeito e que realmente eu tinha nascido para estar acima do peso, que eu tinha nascido para sofrer. Vamos entender por que realmente isso acontece contigo. Por que toda vez que tu escolhe um caminho de restrição total, tu não consegue dar seguimento ao teu processo? Vamos pensar o seguinte: tu ama comer, certo? E não adianta tu me dizer que tu não ama comer, porque se tu não amasse comer, tu ia conseguir resistir à tua vontade de comer. E o que não te deixa emagrecer é justamente quando aquela vontade vem, aquela vontade incontrolável, tu não consegue resistir, porque tu ama o alimento. O alimento é algo muito importante na tua vida. Então pensa comigo o seguinte: pensa em alguém que tu ama muito na tua vida. Não sei, teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos. Vamos dizer que eles desaparecem da tua vida, que tu nunca mais vai ver eles, né? Vai te dar um sentimento de saudade, cada vez tu vai querer ficar mais perto dessa pessoa, certo? E é exatamente assim que a gente também faz quando a gente tira todo o alimento de uma única vez da nossa alimentação. Tu tira exatamente tudo aquilo que tu gosta, porque o alimento hoje, para ti, ele é sim uma válvula de escape. Ele é um conforto, né? Então tu come por ansiedade, tu come porque tu tá feliz, tu come porque tu tá triste, tu come porque tu tá irritada. Então o alimento, ele é um amor, ele é uma companhia, ele é algo importante na tua vida. E aí tu tira exatamente tudo, o que começa a acontecer? Tu começa a sofrer, tu começa a sentir a dor da perda, sabe? A dor da perda. Tu começa a passar fome, e aí tu começa a dizer, meu Deus, mas tem que passar muita fome para emagrecer. E aí tu começa a desenvolver todos esses sentimentos, que são sentimentos que te paralisam. A gente só consegue deixar de comer algumas coisas ou resistir à vontade de comer se a gente conseguir desassociar o alimento do amor, ou seja, se a gente não sentir mais o sofrimento quando a gente retira algumas coisas da nossa alimentação. E agora eu vou te perguntar algo: quem no mundo consegue viver assim? Quem no mundo consegue viver com tamanha dor o tempo todo? Quem no mundo consegue viver com tamanho sofrimento o tempo todo? Ninguém consegue, gente. Então, quando tu faz esse tipo de estratégia de emagrecimento, tu não pode te sentir frustrado ou incapaz, porque isso é comum, isso é muito normal. Ninguém vive assim para sempre, né? E tudo aquilo que tu não conseguir manter na tua vida, tu não consegue ter resultados duradouros. Nós, seres humanos, temos necessidades, certo? E as necessidades, elas precisam ser atendidas. Ou seja, a gente tem a necessidade de se sentir bem. O nosso organismo, a todo momento, ele está trabalhando para que a gente realmente se sinta muito bem. E aí, quando tu come, gente, o que te traz aquele alimento? O que aquela comida te traz? Ela te traz satisfação. E é por isso que tu acaba comendo, tu acaba não resistindo à vontade de comer, e aí tu não consegue emagrecer. E cada vez que isso acontece, tu vai alimentando esse sentimento de que tu não consegue emagrecer. E aí, gente, a nossa realidade é exatamente aquilo que a gente pensa sobre ela, né? E aí essa comida, o que acontece? Ela te traz uma satisfação, mesmo que uma satisfação momentânea. Quando tu pensa em emagrecer, tu já liga ali a luzinha de alerta
dos teus sentimentos ruins. E lembra, ninguém consegue se movimentar, ninguém consegue avançar com sentimentos ruins. Quer ver? Será que tu conhece alguém que tenha depressão, que sofre realmente com depressão? E aí, pensa nessa pessoa. Tu já viu essa pessoa rindo alto, contando piada, né? Rindo à toa, ou do nada ela tá sorrindo e dando gargalhada? Não, né? Tu não consegue ver uma pessoa com depressão fazendo isso. E por que que tu não consegue? Porque os nossos sentimentos, né, os sentimentos dela não permitem que ela faça isso, né? Então ela tem um sentimento ruim, ela tem um sentimento depressivo, ela não consegue com esse sentimento depressivo gerar o impulso de sorrir. Sorrir é uma ação, né? E aí, quando a gente tem esse sentimento ruim, a gente não consegue sorrir. Quando a gente tá triste, como normalmente a gente se comporta? A gente consegue ficar rindo à toa? Não. A gente só consegue rir à toa quando a gente está feliz, ou seja, quando a gente tem bons sentimentos. Então, a gente precisa entender o seguinte, que os nossos sentimentos, pensamentos e as nossas ações, eles são congruentes, ou seja, eles andam unidos. Não tem como tu pensar algo triste e ter uma ação feliz. Ou seja, se tu está com um sentimento ruim, automaticamente o teu pensamento também vai ser ruim. Certo? O teu pensamento ruim vai te gerar um sentimento ruim. E o que, que vai acontecer? Tu vai ter, depois disso, uma ação ruim. Todo pensamento e sentimento gera uma ação, e essa ação gera um resultado. Pensa comigo. Como é que tu vai fazer uma dieta se tu realmente acha que isso é sofrido demais? Quando tu pensa em emagrecer, tu já pensa tu já trilha um caminho de dificuldades que tu vai percorrer. Quando tu pensa em emagrecer, tu já pensa que tu vai ter que sofrer, que tu vai ter que passar fome, que tu não vai mais poder comer o que tu gosta, que tu não vai mais poder ir a eventos sociais. Ou seja, tu faz todo um trilho, tu trilha o caminho da dor. E aí, gente, tu não consegue te movimentar. Então, gente, a primeira coisa que tu precisa fazer para ter esse emagrecimento sustentável é tirar o foco do emagrecimento, sabe? É tirar o foco da dor. Quando tu pensa em emagrecer, tu tem o foco na dor e no sofrimento. Então, tu tem que mudar o foco. E como a gente muda o foco? A gente tem que focar no benefício que isso vai te trazer. Porque o benefício te faz mover. A dor te faz ficar parada. Então, quais são os benefícios que o emagrecimento vai trazer para a tua vida? Tu não pode querer emagrecer simplesmente para ter um corpo bonito. Porque até tu alcançar o corpo que está aí na tua cabeça, que eu não sei qual é, demanda um tempo. E aí, se tu não alcançar, tu desiste. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos movidos a resultado. Se a gente não tem resultado, automaticamente a gente acaba desistindo daquilo que a gente tanto quer. Ao invés de tu pensar em emagrecer para ter um corpo bonito, pensa em emagrecer para ter um corpo saudável. Um corpo saudável, porque se tu tiver um corpo saudável, o teu corpo bonito é uma consequência. E aí tu ter um corpo saudável não é algo que demanda muito tempo, é algo que amanhã ou agora mesmo tu já pode dar início, dar start, porque no momento que tu começa a cuidar da tua alimentação, cuidar daquele combustível que tu coloca dentro do teu corpo, tu já está tendo uma vida mais saudável. E tu tem que começar aos poucos. Todo atleta começa treinando aos poucos, certo? Não adianta tu querer tirar tudo da tua alimentação, porque há quanto tempo tu vem fazendo isso? E há quanto tempo tu não teve resultado com isso? Tu não foi assertiva nas tuas ações? Então, o que tu precisa é mudar a tua estratégia. Se hoje tu tem uma alimentação totalmente industrializada, né? Tem um paladar lá bem infantil, que eu chamo, come salgadinho, come bala, come chocolate todo dia, né? O que que tu vai fazer? Tu não tem que pensar em tirar alimentos da tua vida.
A gente simplesmente vai diminuir a quantidade e a gente vai abrir espaço para incluir outros alimentos na nossa vida, né? Então, digamos assim, que eu não como verdura, eu não como legumes, não como nada, Nath, não como fruta. Então, olha só, começa a abrir a oportunidade para o novo, sabe? Começa a experimentar novos sabores. E quando a gente consegue aliar todos esses pensamentos, a gente muda a forma como a gente encara o processo de emagrecimento. E aí, mudando essa forma, o processo de emagrecimento não fica mais aquele bicho de sete cabeças. A gente não fica mais pensando em encontrar a fada do emagrecimento. A gente entende que emagrecer é só um resultado da forma como a gente escolheu viver. Porque a gente escolheu ter uma vida saudável, a gente escolheu cuidar mais do nosso corpo. Porque olha só, o teu corpo hoje ele é a tua maior morada. E é ele que tu tem que cuidar. Tu já pensou em viver numa casa suja, o tempo todo imunda? Será que tu conseguiria viver dentro de uma casa suja? Não, né? Às vezes tu deixa uma louça na pia, às vezes tu deixa uma roupa suja lá para depois, sabe? Às vezes tu não arruma a cama. Ok, isso é às vezes, mas tu não consegue viver assim. Tu não consegue. Por quê? Porque tu não vai te sentir bem. E é exatamente por isso que a gente tem que cuidar daquilo que a gente dá para o nosso corpo como nutriente na maior parte do nosso tempo. Eu não sei se tu já subiu uma montanha, mas durante a subida da montanha, o caminho, ele é maravilhoso. Ele é lindo demais. Porque existem várias coisas no caminho de uma montanha. Às vezes tu encontra animais bonitos, flores que de repente ali no dia a dia tu não encontra. Tu consegue apreciar uma vista, a metade da vista, sabe? O meio do caminho. E aí tu vai subindo, cada vez que tu vai subindo, tu vai encontrando coisas mais belas. E é exatamente isso que tu precisa fazer. Tu precisa aprender a apreciar o teu caminho, sabe? Porque é exatamente isso que vai fazer com que tu emagreça. Tu não pode querer só a vista lá de cima. Porque se tu não aprender a amar a tua jornada, se tu não aprender a amar a tua trajetória, a chance de tu chegar lá em cima, ela é muito pequena. E pode ser que enquanto tu esteja subindo esta montanha, você se sinta cansada e precise parar ali naquele lugar para descansar um pouco. E tá tudo bem. Tu só não pode é desistir.